Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Olha só galera, vou começar agora uma playlist voltada para o curso de biomédicas, isso mesmo. Essa aula aqui é uma aula revisão, uma aula sucinta para o curso de medicina, beleza? Vamos falar sobre hematologia básica, ok? Bom, então o que é hematologia? É o estudo da formação, manutenção e regulação do sangue como um todo, bem como seus componentes, ou seja, os componentes sanguíneos. Alguns exemplos de distúrbios que nós podemos encontrar no sangue. Anemias, galera. Anemia ferropriva, anemia megaloblástica, devido à carência de vitaminas B12 e ácido fólico. Outro distúrbio aqui é chamado leucemia. Leucemia acaba sendo um grupo de câncer que surge na medula óssea e causa um número elevado de glóbulos brancos anormais, beleza? Estes glóbulos brancos da leucemia não estão totalmente desenvolvidos. Os sintomas incluem hemorragias, fadiga, febre e aumento de risco de infecções, ok? Também outro distúrbio sanguíneo é chamado de síndrome mieloproliferativa, ok? Quando você tem hipoproliferação, quando você tem hiperproliferação. Uma característica interessante relacionada à hiperproliferação, que provoca um distúrbio sanguíneo, está relacionada a hemorragias, na qual a medula óssea tenta compensar isso. Só que como que nós diferenciamos a hipoproliferativa da hiperproliferativa? É que aqui na hiperproliferativa, nós encontraremos um número maior de reticulócitos, beleza? Então fica a dica aí para você. E também distúrbios na coagulação, como por exemplo a hemofilia, que é a ausência do fator de coagulação 8, a chamada hemofilia A. Bom, mas vamos falar do sangue. O que é o sangue? Sangue ele é um tecido sanguíneo, um colóide. Aparentemente se apresenta como homogêneo, mas quando eu coloco em uma centrífuga, devido à força de centrifugação, eu consigo perceber algumas fases, sendo portanto uma mistura heterogênea. Parecia homogênea, mas é heterogênea, chamamos de colóide, pois as partículas são diminutas. Após centrifugar, nós vemos então ali três fases. A fase funda, número 1, é chamada de hemácia. É lá que nós encontramos os glóbulos vermelhos. De repente, nós encontramos um setor claro chamado de fase branca, os leucócitos. Acima nós temos de coloração amarelada o plasma sanguíneo, composto basicamente por água e muitas substâncias aí, dentre eles fatores de coagulação. Se eu quiser formar um soro, eu preciso com que os fatores de coagulação sejam utilizados, ou seja, o sangue coagulado. O que sobrar refere-se ao soro. Então, o que é o soro? Ele é o plasma coagulado, ou seja, que perdeu os fatores de coagulação, ok? Bom, agora em relação às hemácias são células anucleadas, bicôncavas e que transportam gases. Anucleadas porque durante a diferenciação de eritroblasto para eritrócito, perde-se o núcleo para que no local preenchemos com hemoglobina. E devido à ausência de núcleo, cria uma tensão nas duas faces da célula, transformando ela em bicôncava. Atenção para se estudar uma anemia chamada de anemia falciforme, pois devido a uma alteração na hemoglobina, você não tem essa tensão provocada, essa biconcavidade, ok? O transporte de gases aqui é feito tanto para o gás oxigênio quanto para o gás carbônico, usando então da proteína chamada hemoglobina. Para você visualizar bem aí as hemácias, é necessário fazer um hemograma. E esse hemograma a gente pode fazer através da técnica de esfregaço sanguíneo na lâmina, pois assim possibilita a avaliação morfológica das células, bem como a pesquisa de parasitas sanguíneos. As características para um bom esfregaço, elas incluem bordos retos e ocupação de cerca de 2/3 da lâmina, beleza? O término em franja e a extensão uniforme, lisa e sem buracos ou ondulações. Você do curso de medicina ou você da biomédicas sabe como é difícil você obter a perfeição na técnica de esfregaço. A técnica melhor utilizada é a técnica panótica. É um tipo de corante utilizado em laboratório com a finalidade de obter de forma rápida e eficiente os resultados, pois esse tipo de coloração possibilita a visualização de lobos nucleares em leucócitos, permitindo a distinção entre seus tipos, e também permite estabelecer aí uma diferenciação entre leucócitos e hemácias. O diâmetro de uma hemácia varia entre 6
micrômetros a 8,5 micrômetros. A quantidade de hemácias varia também de acordo com o sexo. Os homens apresentam mais hemácias do que as mulheres. Os homens apresentam entre 4.400.000 a 6 milhões de hemácias por microlitro. Já as mulheres apresentam uma quantidade um pouquinho menor, 4.200.000 a 5.500.000 hemácias por microlitro, ok? Em relação aos leucócitos ou glóbulos brancos, independe do sexo, a quantidade é a mesma, variando entre 4.500 a 11.000 leucócitos por microlitro. Encontramos diversos leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos. Os granulócitos são células de defesa do corpo humano. São células que podem ser divididas em 4 categorias: basófilos, eosinófilos, mastócitos e neutrófilos. Basicamente, os leucócitos ou vão agir em respostas imunológicas ou em respostas alérgicas. Eles são provenientes da medula óssea, liberados no sangue, e são 65% das células brancas. Apresentam uma quantidade muito grande de grânulos, daí o termo granulócitos. Neutrófilo. Neutrófilo é um tipo de célula de defesa, um leucócito, responsável pelo combate de doenças bacterianas. Apresenta um núcleo trilobado. Eosinófilo, outra célula de defesa granulócita, que apresenta grânulos responsáveis por situações de alergia, bem como também encontrado em situações de parasitas de vermes. Apresenta um núcleo bilobado. Basófilo apresenta também grãos responsáveis por situações alérgicas. Já os agranulócitos são células brancas sem a presença de grânulos visíveis no citoplasma. Os agranulócitos possuem, em regra, um núcleo arredondado, e os melhores representantes aqui são monócitos e linfócitos. Os linfócitos são produzidos na medula óssea e geram as células T e as células B, mediadoras do sistema imune, resposta imunológica celular. Representam de 20 a 25% dos leucócitos no sangue. Já os monócitos, quando estimulados por substâncias estranhas, se transformam em macrófagos nos tecidos, removendo detritos de proteínas e fagocitam também bactérias. Os monócitos são encontrados no sangue circulante, entre 10 e 15%, e os macrófagos são encontrados nos tecidos. As plaquetas ou trombócitos são fragmentos celulares provenientes de células grandes, poliploides, localizados dentro da medula óssea vermelha, chamadas de megacariócitos. Os trombócitos possuem forma discoidal, com diâmetro variável, entre 1 e 3 micrômetros. São responsáveis pela coagulação sanguínea. Em indivíduos normais, encontramos entre 150.000 e 400.000 trombócitos por microlitro sanguíneo. Agora, em relação à produção de acordo com a idade. Podemos dividir, então, a origem das células sanguíneas e também dos vasos na fase intrauterina e na fase extrauterina. Na fase intrauterina, nós temos aí o momento pré-hepático, o momento hepatoesplênico, esplênico é baço, beleza? E o momento espleno-mieloide, ou seja, tem um momento em que a vesícula vitelínica ou saco vitelínico é o responsável por fabricar as primeiras células sanguíneas. Então, nesta imagem você vê que existe uma pequena vesícula vitelínica que acaba então produzindo angioblastos. Estes angioblastos são responsáveis por formar então a parede do vaso sanguíneo e também as primeiras células sanguíneas. Depois, em um outro momento, nós temos a produção vinda pelo fígado e pelo baço. Enfim, quando a medula óssea está bem constituída, nós temos o baço e mais a medula óssea formando as células sanguíneas. Ao nascer, basicamente, nós temos a medula óssea como sendo a responsável pela formação de células sanguíneas. Não podemos esquecer do tecido linfóide, que daí sim passa a produzir os linfócitos. Em determinadas glândulas, como timo e baço, vão ser responsáveis por isso. Iniciando no primeiro mês de vida, pré-natal, surgem as primeiras células fora do embrião. São os eritroblastos primitivos. Na 6ª semana tem início a hematopoiese no fígado, o principal órgão hematopoético nas etapas inicial e intermediária da vida fetal. Na fase intermediária da vida fetal, o baço e os nódulos linfáticos desempenham um papel menor na hematopoiese, mas o fígado continua a dominar essa função. Já na segunda metade da vida fetal, a medula óssea torna-se cada vez mais importante para a produção de células sanguíneas. E o período pós-fetal? Após nascer, cessa a hematopoiese no fígado e a medula passa a ser o único local de produção dos eritrócitos, granulócitos
e plaquetas. As células troncos e as células progenitoras são mantidas na medula óssea. Os linfócitos B continuam a ser produzidos na medula e órgãos linfóides secundários. E o linfócito T é produzido no timo e também nos órgãos linfóides secundários. Ao nascer, o espaço medular total é ocupado pela medula vermelha. Na infância, apenas parte desse espaço será necessária para a hematopoiese. O espaço restante fica ocupado pelas células de gordura, chamado de medula óssea amarela. Mais tarde, apenas os ossos achatados e as partes próximas dos ossos longos serão locais de formação do sangue. Aqui algumas características para vocês, tudo bem? As hemácias são células lábeis de tempo de duração curta, entre 90 e 120 dias. Os leucócitos são células sanguíneas que levam algumas horas circulantes, as plaquetas alguns dias, e os eritrócitos, como já foi dito, de 90 a 120 dias. O que seria a homeostasia quando a gente trabalha em nível de hematologia ou sangue? É o equilíbrio entre produção, confecção e a destruição, órgãos que destroem as hemácias envelhecidas. Fígado e baço são exemplos. Hemocaterese, uma palavrinha importante para vocês, é o sequestro de células anormais ou envelhecidas. Agora vamos falar propriamente da medula óssea. Sim, a medula óssea, tecido mieloide. A medula óssea vermelha, no feto, preenchia todo o osso. Depois ele fica restrito a ossos achatados e a epífise de ossos longos. Na medula óssea vermelha, encontramos células primordiais, células tronco do tipo pluripotentes, capazes de transformar-se em outras células. Então vejamos aqui, período embrionário fetal. Muito bem, células então primordiais dão origem, influenciada de determinadas substâncias, a eritroblastos. Esses eritroblastos então perdem seus núcleos e viram eritrócitos anucleados. Também precisamos entender que células primordiais dão origem aos mieloblastos. Mieloblastos acabam diferenciando-se em basófilo, eosinófilo e neutrófilo, que são os granulócitos, lembram? Também nós precisamos entender que células progenitoras dão origem a monócitos imaturos, que depois transformam-se em monócitos no sangue e macrófagos então diferenciados nos tecidos. Já as células primordiais dão origem a células do tipo megacariócitos, graças a substâncias como unidades de formação de megacariócitos, que por sua vez desenvolvem em plaquetas, essas plaquetas responsáveis pela coagulação sanguínea. Os linfoblastos também vieram de células primordiais. Esses linfoblastos são amadurecidos em linfócito B, por exemplo, na medula óssea, e em linfonodos, e em linfócito T, por exemplo, na glândula do timo, situado no peito. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado dessa primeira aula de hematologia básica. Inscreva-se nesse canal e se esse vídeo atingir 200 likes, vejam bem, 200 likes, eu dou continuação para vocês de disciplinas ou matérias voltadas para o curso de medicina ou para curso de biomédicas, beleza? Beijo para vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Tchau, galera!